Alô galera, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resuminho esperto das principais novidades de tecnologia do dia. Hoje tem LG G7, estação espacial chinesa, treta da Apple com o Facebook e muito mais. E a data histórica de hoje tem a ver com a Microsoft. Tá curioso? Então bora primeiro para as notícias. Demorou, mas os vazamentos do LG G7 voltaram. As imagens divulgadas pela página Mr. Phone e o perfil do Twitter OnLeaks incluem fotos de todos os ângulos do aparelho e um vídeo com uma renderização. Dá para notar vários detalhes, incluindo ele, o Note, o entalhe emprestado lá do último iPhone e tantos outros modelos. No caso do G7, ele teria a câmera frontal, um alto-falante e um sensor de iluminação naquele espacinho. O smartphone ainda tem corpo de vidro, a entrada clássica para fone de ouvido e uma borda metálica, além de câmera traseira dupla. Lembrando que a LG resolveu atrasar o lançamento do G7 para quando sentisse que o momento chegou, então zero informações sobre isso por enquanto. Vem cá, você curte os smartphones da linha Pixel? Eu gosto, mas tem um probleminha. Além de ele não vender no Brasil, ele é muito, mas muito caro. Só que essa situação pode mudar de acordo com um rumor publicado pelo site Economic Times. Segundo a página, a Google vai lançar uma versão intermediária do Pixel para os chamados mercados emergentes, isso antes da terceira geração. O aparelho sairia entre julho e agosto de 2018, não muito depois do evento Google I/O, e provavelmente manteria algumas características da linha, como o Android mais puro possível e receber recursos do Android mais cedo que o de fabricantes parceiras. A Índia seria o mercado mais visado por essa iniciativa, mas claro, não custa nada a gente sonhar por aqui. E tem novidades no WhatsApp para iOS. O aplicativo acaba de ser atualizado para a versão 2.18.40 com algumas adições, mas o rumor é que o mensageiro vai ganhar um update ainda mais recheado em breve. As novidades incluem um modo escuro para uma visualização mais econômica e menos agressiva para a vista, especialmente de noite, além de suporte ao Touch ID. Para os grupos, a capacidade subiria para até 4.096 participantes e essas conversas ganhariam enquetes e a possibilidade de fixar mensagens no topo. Além disso, você pode ganhar o poder de esconder no chat o número das pessoas que você não adicionou, colocando um apelido. Os recursos, depois de chegarem no iPhone, devem ser lançados também para o Android e para o Windows Phone. Apple e Facebook estão só no veneno uma com a outra. Os CEOs Tim Cook e Mark Zuckerberg estão trocando algumas indiretinhas, ou diretinhas mesmo, por causa de toda a polêmica da falta de privacidade na rede social. Tudo começou com o chefe da maçã comentando em uma entrevista os casos da Cambridge Analytica e se mostrando favorável a regulamentações da rede social. Ele até falou que não estaria na mesma situação se fosse o chefe do site e que nunca acreditou que manter perfis online complexos e completos de consumidores fosse uma boa ideia. Aí o Zuckerberg não curtiu nada e partiu para ofensiva num podcast da Vox. Para começar, ele defendeu o modelo de anúncios do Facebook e falou que não podemos entrar numa síndrome de Estocolmo, aquela em que a vítima se apaixona pelo sequestrador, que no caso seriam as grandes empresas. Ele ainda deu uma cutucada monstra ao afirmar que quem cobra caro nem sempre se preocupa mais com você. Uma crítica diretíssima contra os altos preços da Apple. E o drama acabou. A estação espacial chinesa Tiangong-1 finalmente voltou para o lar, voltou para a Terra e terminou a sua trajetória. Ela foi lançada originalmente em 2011 e acabou descontrolada no espaço em 2016 e estava vindo em direção ao nosso planeta. Você deve ter lido lá no Tecmundo. Durante o começo da noite de domingo, agências de notícias chegaram a falar que a estação podia cair no litoral de São Paulo, mas no fim das contas ela aterrissou mais para o leste no Oceano Pacífico, perto do Tahiti. A estação tinha 10,4 metros de comprimento e pesava 8,5 toneladas. A queda não era exatamente um grande evento, mas a proximidade com o Brasil chamou a nossa atenção, o planeta inteiro estava em alerta para saber aonde ela ia cair e o povo chinês comemorou, já que o fim desse ciclo dessa estação mostra que o país está avançando em pesquisas espaciais. E a Google baniu da loja do navegador Chrome qualquer tipo de extensão que faça a mineração de criptomoedas. Antes, a extensão que só servia para isso e deixava bem claro para o usuário que estava minerando era permitida, mas agora nem isso. O problema não é nem a prática em si, mas sim o sequestro do processamento de máquinas para mineração sem a autorização dos usuários. E isso estava acontecendo bastante na loja nos últimos meses. Extensões relacionadas com a tecnologia de blockchain
vão continuar liberadas normalmente, o problema são as criptomoedas. Novos apps da área não são mais aceitos na loja e os existentes serão deletados até julho deste ano. E vamos para a data histórica do dia. Em 2 de abril de 1980, uma na época desconhecida empresa de softwares chamada Microsoft lança o seu primeiro e por vários anos único produto de hardware. O Z80 Soft Card era uma placa com um processador embutido que podia ser plugado no computador Apple II. Pois é, Apple. Com ele, a máquina rodava o sistema operacional CP/M, que era famoso na época, e os programas compatíveis com ele. Isso ajudou demais a Apple, especialmente no mercado corporativo, e deu uma grana para a Microsoft no começo da vida. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Aproveita para dar aquele joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e toca no sininho para receber as notificações. Até a próxima!